Oi, segundo ano, como eu tinha falado, agora nós vamos fazer a revisão da avaliação de psicologia da aprendizagem, tá bom? Vamos lá. A primeira pergunta, então, era uma pergunta aberta, né? Que valia de 0 a 1,5. Então, era pedido para vocês apresentarem, nas palavras de vocês, descreverem quais as principais características das 3 bases filosóficas que a gente estudou e ainda vai terminar com o humanista, né? Ao longo desse semestre com essa disciplina. Lembra? Lá nas aulas presenciais, eu apresentei essas 3 bases filosóficas: comportamentalismo, cognitivismo e humanismo, né? Até apareceram perguntas de se tinha alguma teoria, se Brunner, na outra avaliação que vocês tinham que fazer uma proposta de uma teoria de aprendizagem, né? No caso do estudo de caso que eu passei, e aí me mandaram mensagem perguntando: Brunner é humanista? Não, humanista a gente ainda não estudou, tá? Se tudo der certo, deve dar, a gente vai ter nas aulas presenciais. Mas as características principais das bases filosóficas, daí vocês já tinham estudado lá no comecinho do semestre, né? Da apresentação dessa disciplina. Então, mais ou menos o esperado. Não quer dizer que tem que ser exatamente essa resposta, tá, pessoal? Mas o que se espera que sejam coisas importantes de cada um dos teóricos, né, das bases filosóficas, que precisa ser apresentado. O comportamentalismo como pautado nos observáveis, né, no comportamento e nas contingências dentro de um ambiente educacional, e que foi elaborado o método Keller. Então, vocês poderiam colocar pelo menos essas questões de observar comportamento, dentro desses comportamentos, entender quais são as contingências dentro do âmbito educacional que acontecem e que o professor pode proporcionar para que eles tenham uma resposta adequada, esperada, né? E a partir disso recebam os reforços positivos. Então, que tenha uma estruturação de observável de comportamento para poder ter a proposta para atingir o comportamento adequado, esperado dentro do conteúdo de aprendizagem. E isso foi tudo elaborado pelo método Keller, né? O cognitivismo, então, ele tem como base principal do conceito dele o pensamento, a evolução do pensamento. Lembra? Parte de uma forma mais simples de pensamento para uma forma mais complexa, né? E esse processo acontece ao longo do conhecimento de si e do mundo, né? Então, é a grande diferença. O comportamentalismo, ele está pautado, eles são concomitantes em época, né? Mas ele está pautado no comportamento, no observável, né? E o cognitivismo está pautado nos processos mentais, nas formas de pensamento, de uma forma simples para uma forma complexa. E que isso acontece a partir também, é considerado, essa relação social, né, com o outro, com o objeto do conhecimento. E aí cada teórico enfatiza a sua forma do social, do eu e do mundo dentro desse processo de evolução. E o humanismo, que é diferenciado principal, né, dos outros dois, é o quanto que a base principal é de que o aprendiz, entender quem é esse aprendiz a partir de sentimentos, pensamentos e emoções, né? O quanto que isso está diretamente interligado com o processo de aprendizagem, né? A gente vai estudar Rogers e Freire, né? Por favor, quando a gente voltar. A outra pergunta, então, entrando, né, dentro do que a gente estudou da teoria behaviorista, eu pedi para vocês apresentarem, né, dentro das palavras de vocês e darem exemplos de como isso poderia ser, com o reforço negativo, sobre o reforço negativo, o reforço positivo e a punição, né? Então, dentro disso, também tem um padrão de resposta esperado. Claro que vocês, dentro da língua de vocês me fazendo entender as definições, apresentando um exemplo de cada um coerente com a definição, atinge 1,5. Não, o exemplo não foi tão coerente, a definição não foi exatamente
como que é esse conceito, né? A definição do conceito propriamente, teve uma troca que foi errada, então isso vai ser considerado e vai diminuir um pouquinho o ponto, ou então atinge 1,5, tá? Então, o que é reforço positivo? A base principal é a compensação imediata após o manifesto de um comportamento adequado, um comportamento esperado, né? O reforço negativo é a não ação sobre o comportamento inadequado. Então, não é para ter ação nenhuma sobre esse comportamento que é considerado o não desejado, o não adequado, tá? E a punição é uma reação agressiva, oral ou de punição, né, de ter alguma consequência ruim sobre o comportamento inadequado. O que acontece é que ela pode desencadear a continuação de tal comportamento, pela criança não ter essa diferenciação de que ela recebeu uma resposta por ser inadequada, ela recebeu uma resposta e o que ela queria era atenção naquele momento. A criança, quando dá birra, por exemplo, né? Vou dar os exemplinhos básicos. Eu vou começar pela punição. A criança na escola deu birra porque ela queria fazer uma atividade com tinta plástica e naquela hora era para ser feito com giz de cera. E aí ela deu birra e bateu o pé e chorou e gritou que não queria usar o giz de cera, queria usar a tinta plástica. E aí ela fica sentada na cadeirinha de castigo. Ela tem uma punição por não ter feito, por ter dado a birra, né, por um comportamento indesejado. Só que para ela ficar numa cadeirinha do lado de brinquedos, do lado, né, de um armário onde tem coisas interessantes e ela mexer ali, aquilo vai acabar sendo, pelo contrário, um reforço dela continuar com esse comportamento, né? Então, a punição, é o tentar dar uma consequência ruim para a coisa que ela fez, para a atitude da criança, mas que acaba muitas vezes reforçando esse comportamento inadequado, tá? O reforço positivo é, por exemplo, a criança está fazendo uma atividade plástica, né, dentro do desenho e ela consegue, uma criança de 4 anos começa a apresentar forma, um círculo para fazer a cabeça, né, e aí coloca os olhos, então aquela fala de imediato depois que ela acabou o desenho, que ela fez, nossa, que lindo, você conseguiu fazer o rosto, quem que você desenhou aí? Me conta. Então é parabenizar a partir de um comportamento imediato que foi adequado, né? E o reforço negativo é ignorar o tipo de comportamento. Isso daí eu também já dei um exemplo, né? Então, por exemplo, essa criança mesma que levou a punição, ela deu uma birra porque ela não queria pegar a canetinha, ela queria fazer uma tintura plástica, ela queria pintar com tinta, né? E aí a professora fala, o professor, né? Olha, quem já pegou a canetinha, eu vou dar a folha. Eu vou colocar o nome de quem já está com canetinha na folha para já começar a desenhar, né? Então, é ignorar, não dar atenção para aquele comportamento indesejado e apresentar qual que é o comportamento desejado, tá? Esse é o reforço negativo. É o esperado que vocês tenham respondido. Na teoria do Brunner, né? Então, eu pedi para vocês também colocarem a definição, né, das 3 formas de representação. Ele apresenta o desenvolvimento intelectual a partir de 3 formas de representação do objeto do conhecimento, né? Então, eu pedi que vocês dessem uma descrição de quais são as características de cada uma dessas formas de representação, né? Então, a representação ativa é a que tem como principal característica a ação, a experiência da criança sobre o objeto do conhecimento. Então, é o brincar, né? É o colocar a mão na bola, é o levar o objeto até a boca. Então, são crianças bem pequenas, né? Ele não apresenta idades, mas dá para a gente entender que são crianças pequenas que usam muito mais da ação sobre o objeto para explorar e entender que objeto é esse, representar mentalmente que objeto é esse, né?
a representação icônica, ela é diferente da anterior, porque ela não precisa só da ação. Ela faz a ação, mas ela já apresenta uma definição sobre aquele conceito, né? Então, ela pega a bola, ela bate bola, 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 vamos jogar, né? Vamos brincar de bola, vamos brincar de pega-pega. Ela tem o objeto, ela precisa do objeto, mas ela também já tem uma representação mental, ela já tem uma definição simples e relacionada a esse objeto, mas já tem. Por exemplo, um exemplo bom dessa representação icônica é o cavalo, né? A criança brincando de cavalo. Então, pega uma vassoura, um cabo, né? Muitas professoras brincam de pegar o cabo de vassoura e fazer em EVA, né? Uma forma de cabeça do cavalo, coloca ali na vassoura, faz 2 lados, fecha ali na vassoura bonitinho e a criança brinca aquilo ao cavalo. Ela vai fazendo essa brincadeira com o objeto, né? E falando cavalo, esse é o cavalo. Depois ela até não precisa mais do cavalo, dela fazer o movimento de brincar, de cavalgar. Ela imagina que aquele cavalo tá ali, como que é brincar com o cavalo, que é brincar de cavalgar, né? E, por fim, é a representação simbólica. Ela é feita mentalmente, é o pensamento abstrato. A criança já consegue ter uma definição pelo pensamento sem precisar do objeto do conhecimento. Aí é lá para frente, né, por volta de 11, 12 anos, que a criança começa a ter uma definição abstrata completa sobre o objeto do conhecimento, tá? Isso não quer dizer que tem uma transição, né, entre os 8, 9 anos, de que algumas coisas mais simples a criança já domine, consegue apresentar essa definição, né, apenas pelo simbólico, pelo pensamento, mas tem outras que ela precisa, né, do objeto ou de algum suporte de definição real sobre o objeto do conhecimento. Então, ela é uma transição entre a icônica e a simbólica. A simbólica é quando ela usa, na maior parte do tempo, apenas o mental para definição de conceitos, de objeto de conhecimento, tá? E aí a outra é também aberta, né, tranquilíssima, que são os conceitos, os 3 conceitos que a gente aprendeu, que a gente estudou nas aulas remotas da teoria do Vygotsky, né? Sobre o desenvolvimento também. Ele coloca o nível de desenvolvimento real, o nível de desenvolvimento ideal e a zona de desenvolvimento proximal. Então, dentro das palavras de vocês, era para vocês apresentarem a definição desses 3 conceitos do Vygotsky. Então, o desenvolvimento real é como o sujeito age sobre o objeto por si mesmo, sem ajuda, como que ele compreende o objeto e interage com o objeto do conhecimento sem ter mediação, sem ter ajuda. Então, esse é o nível de desenvolvimento real. O nível do desenvolvimento ideal é o máximo que ele pode chegar de ação e de compreensão sobre o objeto do conhecimento, né? E a zona de desenvolvimento proximal é a interlocução entre o nível de desenvolvimento real e o nível de desenvolvimento ideal. Ou seja, o que é? É ter um outro sujeito mediando, ele tem um conhecimento além, né? Ele está para além do nível do desenvolvimento real daquele sujeito que está sendo apresentado. Ele tem uma criança, então pensando dentro da psicologia da aprendizagem, uma criança do 1º ano, né? Ele tá sendo alfabetizado, então o João, de 6 anos, ele já consegue identificar, reconhecer letras, tá? E aí, por exemplo, a Maria consegue identificar e reconhecer sílabas. Então, o que o João consegue reconhecer é o P, o A, o B, o L, o A, mas ele não faz as sílabas. A Maria, por exemplo, ela já consegue P com A, pá, B com o bo, né? E aí, dentro disso, de o João poder ver a Maria fazendo isso, é nesse momento, é nessa interação, é nessa mediação com o outro que está para além
da forma de pensamento, que ele vai contribuir com a aprendizagem desse que está num desenvolvimento real anterior a ele, tá? Então, a zona de desenvolvimento proximal é a mediação de outro que está num nível de desenvolvimento, que tem um conhecimento superior àquele que apresenta aquele nível real que foi colocado. Por último, é o teste do Vygotsky, né? Então, vamos ver a pergunta aqui, bem tranquilinha, vai? A teoria de Vygotsky é baseada na interação social, ou seja, o desenvolvimento cognitivo é a conversão da aprendizagem nas relações sociais em funções mentais. Leia com atenção as alternativas abaixo e assinale a correta. Gente, na pergunta eu coloquei a definição que vocês vão precisar para as alternativas. Foi bem facinho. O que é? É a conversão o desenvolvimento cognitivo é a conversão da aprendizagem que acontece a partir das relações sociais em funções mentais. E essa aprendizagem vai acontecendo e aí ela vai transformando esse conhecimento, o sujeito, o que foi aprendido, em funções mentais, que partem de um nível mais simples para um nível mais complexo. Vamos lá ver as alternativas. Alternativa A. O desenvolvimento cognitivo acontece através da linguagem. No entanto, segundo o autor, a comunicação só contribui para o desenvolvimento se ela for de forma interna, egocêntrica. É isso que o Vygotsky fala? Não, né? A linguagem, ela é muito importante para a aprendizagem, mas ela não acontece, ela não contribui com o desenvolvimento se ela acontecer só de forma interna. Pelo contrário, é dentro da mediação, da interação social da pessoa. O desenvolvimento cognitivo deve ser visto como algo em construção individual e não como estrutura natural. Trata-se de algo em processo pautado na individuação. De novo, desenvolvimento pautado na individuação. Não é a correta. Segundo Vygotsky, a criança não se desenvolve com o tempo, pois não tem por si só instrumentos para percorrer sozinho o caminho do desenvolvimento. Na teoria de tal autor, o desenvolvimento dependerá da história de aprendizagem que o sujeito experiencia, e toda esta dentro do contexto sócio-histórico. O que vocês acham? Tava muito fácil. D, vamos ver. O desenvolvimento se dá a partir da internalização de atividades e comportamentos. Estes são estabelecidos em situações individuais em que o sujeito consegue refletir sobre o problema apresentado no processo de aprendizagem. Não, né? Não é a internalização das atividades do comportamento individual que contribui para o desenvolvimento. Mais uma vez, tá? Óbvio, né? Na abordagem sócio-história de Vygotsky, o meio social é a alavanca para o desenvolvimento e a aprendizagem. Até aí tá certo, né? O meio social que alavanca o processo de desenvolvimento e aprendizagem. Mas para que a aprendizagem ocorra, é necessário que a criança já tenha certo nível de desenvolvimento cognitivo. Vygotsky fala isso? Não, né? É o contrário. Para que o desenvolvimento ocorra, ele precisa aprender sobre o objeto do conhecimento através dessa interação, dessa mediação com o outro que tem um conhecimento para além do dele sobre o objeto. Então, a alternativa correta é C. Facinho essa daí, né? Foi dado esse meio ponto para vocês. Olha, pessoal, ótimas férias. Aproveitem bastante. Eu vou estar disponível no Google Meet, né? Que eu mando para os representantes passarem para vocês para dúvidas sobre o filme, para quem quiser ver como que é o processo de colocar aquela definição, né? Aquela resenha do filme para mim e para a coordenação, ao ponto de vocês conseguirem as horas complementares também, tá? Então, eu expliquei como que vai ser a avaliação, mas quarta e quinta eu estou disponível no Google Meet também, para quem tiver dúvidas já sanar, para vocês ficarem tranquilos para fazer a atividade avaliativa 2 da psicologia escolar. Tudo bem? Ótima semana, pessoal. Até amanhã.